Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Complemente. Fabiano Assis e Malu Pires mais uma vez para falarmos de temas, e dessa vez temas que eles escolheram, né? Primeira vez que a galera que escolheu o Sim, tema, né? verdade, Tá vendo? votação. Fiz a votação, fizemos enquete e hipnose, Rafa, eu vou apresentar o Rafa já. Hipnose foi o número 1, cara. Foi o número 1, então é uma As mega pessoas são muito responsabilidade. curiosas em relação a isso. É Muito, verdade. muito. A gente vai falar de hipnose hoje, gente. Assim, todo mundo deve lembrar de desenho, né? Mas eu vou até falar um pouquinho disso. Todo mundo já viu alguma sessão lúdica, né? Em alguma caricatura ou então algum desenho sobre hipnose. Só que hoje a gente vai falar, de fato, na real, com um especialista, que é o Rafael. Eu vou chamar de Rafa já. Nem é meu amigo, mas já fiz amizade com ele, né? Rafael Capita, psicólogo e hipnoterapeuta. Rafa, obrigado, tá? Por ter separado esse... Se é uma hora e meia, não sei quanto tempo vai dar aqui hoje, tá, gente? Porque o tema é bem, bem profundo, né? E como toda terapia, eu gosto de experimentar antes de falar com o especialista, né? Então eu já tive a oportunidade de fazer até com uma amiga da Malu, duas vezes, e Eu também. hipnose ericksoniana, a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, e foi bem interessante, até por isso que a gente achou legal vocês terem escolhido esse tema aí da hipnose. Rafa, muito obrigada por você ter vindo. Você não é daqui do Rio, né? Daqui do Rio da capital, então obrigada por você ter vindo até aqui falar com a gente. É uma alegria te receber aqui com esse tema tão intrigante, né? Então eu vou começar pelo básico que o Fabiano já começou a falar, né? Engraçado que a gente estava vindo para cá e os nossos filhos, a gente falou, a gente vai falar sobre hipnose. Aí na mesma hora eles, o moço vai ficar lá com um relógio fazendo assim, que é uma coisa que nos desenhos, né? Tem muito essa coisa do É relógio. verdade. Existe muito essa fantasia, né? Na nossa época, o compre batom. Então, não sei se felizmente ou infelizmente, mas existe essa conexão, essa ligação meio lúdica e meio não muito clara do que é a hipnose, né? E aí eu queria que você começasse trazendo pra gente como é que é a hipnose tradicional, como é que é uma sessão de hipnose e o quanto que isso tudo tem a ver hoje, né, na sua clínica, né, que você é psicólogo e Sim. hipnoterapeuta, como é que isso é feito no dia a dia e como é que de fato acontece uma sessão de hipnose? Bem, primeiramente queria agradecer, Fabiano, Malu, pelo convite, né? Quando o Fabiano entrou em contato comigo, eu falei, cara, eu tenho que ir, eu tenho que dar um jeito de estar lá, porque é muito importante levar, né, esse esclarecimento, a informação correta para as pessoas sobre a hipnoterapia, né? Que é uma psicoterapia que se utiliza da hipnose como um veículo, né? A hipnose não faz o tratamento, ela é um estado que facilita o aprendizado terapêutico, né? Toda terapia visa ajudar a pessoa a aprender algo. Às vezes a pessoa tem, sei lá, ansiedade, porque ela se sente inferior, porque ela passou por situações desafiadoras na vida, ou ouviu dos pais, ou de, enfim, que ela não era capaz e tudo mais, então aquilo gerou nela um aprendizado. Eu não sou boa o suficiente. Então, qualquer terapia, né, constelação, a TCC, a psicanálise, vai ajudar a pessoa a aprender a modificar aquele padrão. O Perfeito. estado de hipnose é um estado que facilita esse aprendizado. Eu vou explicar aqui hoje por que e como. Mas dentro do processo de hipnoterapia, né, a hipnose clínica, acontece um processo psicoterapêutico, né, comum, com técnicas, né, que a psicologia, que a psicanálise, que a PNL usam. E falando, né, dos seus filhos, né, do relógio, dessa coisa toda, eu falo que o Brasil, né, ele foi apresentado a hipnose no programa do Gugu, né, com aquele, um Fábio Puentes, que é um grande hipnoterapeuta, né, mas de forma lúdica foi apresentado, era um programa de entretenimento, com a hipnose de palco. Então a pessoa comia uma cebola, sentia gosto de maçã, tomava água, sentia gosto de Coca-Cola, imitava uma galinha, né? Aquela coisa toda, que é divertido, que é engraçado, mas que fez com que as pessoas confundissem, né, essa hipnose de palco com a hipnoterapia. E tudo aquilo que faz com que tenhamos a sensação de perda de controle nos assusta, Perfeito. É né? isso aí. Então criou-se aquela resistência, né? Já temos aqui no Brasil muita resistência à psicoterapia. É. Sim.
isso é coisa de maluco. Infelizmente. ainda. Eu não sou doido, né? Ainda. Melhorou muito nos últimos anos, mas ainda Principalmente tem. pós-pandemia, né? Acho que a pandemia e a pós-pandemia acelerou, né, um pouco essa quebrar esse Com certeza. paradigma, né? E a hipnoterapia, ela nada mais é do que uma terapia que se utiliza de um estado de hipnose para facilitar o aprendizado. O estado de hipnose, né? Chamam de transe. Eu não gosto muito desse nome, que remete muito a essa sensação de caraca, eu Teve vou... uma pergunta minha que eu coloquei transe ali, então depois a gente refaz. É porque é estranho, né? Parece que a pessoa tá fora de órbita. fora de órbita. Parece que ela tá fora de si, né? Ela tá em outro universo. Vai pra Na Nárnia Nárnia, eu adoro e isso. volta curado, né? E não é isso que acontece. O estado de hipnose é um estado de direcionar seu foco e sua percepção, para que você compreenda os aspectos implícitos, por exemplo, do sintoma. Uhum. Vamos lá, se eu pego o meu dedão, aqui o pessoal pode até fazer, pega o seu dedão e começa a observar só ele, como se só tivesse o seu dedão, nada mais existe no mundo, só o seu dedão. Aí quando o pensamento vier, você volta pro Volta dedão. pro dedão. O que vai acontecer? Você vai começar a sentir ele pulsar, coçar, latejar, coisas que estavam acontecendo, mas como seu foco estava no ambiente, Perfeito. você não percebia. Na hipnose clínica, né, na hipnoterapia, o que nós fazemos? Nós direcionamos o foco e a percepção para aquilo que você está sentindo, para que possamos acessar as memórias implícitas, os sentimentos e pensamentos, as crenças que estão por trás daquilo. E aí a terapia acontece, né? Aí que nós vamos trabalhar terapeuticamente um aprendizado, né? Às vezes há uma emoção que precisa ser entendida e expressa, às vezes um conceito errôneo que vem lá da infância, né? Eu também acredito que 99% dos nossos conflitos emocionais vêm lá, tem raiz, Sim. pelo menos uma raiz na infância. Uhum. Às vezes até o que aconteceu na vida adulta foi o mais decisivo para que aquilo transbordasse, mas se não tivesse aquela raiz lá na infância, Com certeza. né, não teria, né, tanto problema. Então a hipnose serve para isso, né? Direcionar a percepção para a emoção, no caso da hipnose clínica, para que possamos compreender, né, expressar o que precisar expressar e modificar, né, a forma de lidar E com a aquela pessoa, demanda. então, fica consciente o tempo todo. Tempo todo. Então, isso é um mito. Um mito total. Eu posso dizer claramente que eu já participei de 2 sessões de hipnoterapia e era um medo que eu tinha, né? Uhum. E aí até a hipnoterapeuta falou, como é que você quer fazer? Sentado, deitado? Eu falei, sentado, né? Eu quero ficar o mais... Eu também vou o mais confessar uma sentado de coisa. olho aberto. Isso. Eu vou confessar uma coisa aqui que eu acabei de me tocar. A primeira sessão de hipnoterapia que eu fiz foi online justamente por conta do controle. Falei, bom, no online tá tudo certo, Ninguém né? vai fazer nada comigo, Eu tô aqui em casa. Não, mas Realmente, esse foi paradigma é até um bloqueio. ponto que eu nem ia trazer essa pergunta aqui, mas normalmente as pessoas procuram mais a hipnoterapia quando estão bem próximo de um limite, né? Eu acho que tem um pouco disso, né, Rafa? Escuto muito no meu consultório a seguinte frase: você é minha última tentativa. Caramba. Que responsa, hein? Aí eu falo, não fale isso. Não sou, não. Eu sou mais um passo, que pode Perfeito. ser É uma decisivo, caminhada, né? ou pode ser só mais uma etapa, né? Sim. Porque há esse entendimento, né, de que, cara, vou pro tudo ou nada agora na hipnose, e não é bem assim, né? A hipnose, eu falo que ela não é tudo, a hipnoterapia não é tudo, mas ela é o princípio de tudo. Porque quando você compreende os aspectos implícitos de você mesmo, do porquê você se sente como se sente, por que, né, isso me intrigava, eu sofria com ansiedade, sabe? Uhum. Muito severa. E eu falo, cara, eu sou inteligente, eu sou psicólogo. E por que eu sinto isso? Eu cuido de pessoas, né? E Por que que eu eu não não consigo? consigo? E se vai De onde vem esse eu negócio? não deveria nem estar sentindo isso, né? Aí, Se culpando, né? se culpa, né? E fazia psicoterapia, ajudava, né? Eu fazia com terapia cognitivo-comportamental, me ajudava bastante. Mas eu sentia que faltava ali para mim algo mais para que eu virasse uma chave, porque eu não conseguia nem reduzir o medicamento. Eu vivia com uma angústia que era eterna e contínua, Uhum.
tomava o medicamento no primeiro momento, puxa, que alívio. Mas daqui a 6 horas... Voltava para aquela zona de desconforto conhecida. Total. Dermatite. Minha cabeça sangrava. Caramba. Todas as vezes que eu me via em situações assim de, cara, você tem que resolver, senão vai dar ruim. Eu fui coordenador de um abrigo de pessoas com deficiência, adultos. Então era muita responsabilidade. Quando acontecia algum problema, falta de dinheiro, né? Instituição, sabe o que é? Então era muita demanda, muita cobrança. Então foi um período que a minha dermatite e minha ansiedade ficaram mais, né? Seu corpo gritou, Gritou. E é engraçado, né? A gente falou em vários episódios aqui de formas diferentes sobre isso, né? o corpo. Como a mente consegue ter esse poder absurdo no corpo, né? Gerando esses sintomas que às vezes pode até matar, né? Essa é a verdade, Com né? certeza, a longo prazo, sem dúvida. Eu falo que o corpo ele é só uma parte visível da mente, né? Porque tudo que está aqui reflete imediatamente aqui. Ele é um grande mensageiro, né? Um grande mensageiro. Igual, por exemplo, um exemplo que é muito didático e simples para as pessoas entenderem. Quando você tem pensamentos eróticos, né? O corpo reage. Não tá acontecendo nada ali. No sonho, né? Tá pensando no sonho. No sonho, a pessoa acorda lá, né? A gente já falou de pessoas aqui, né? Tendo ataque cardíaco, chorando, né? Tendo orgasmo, né? Orgasmo, isso é comum. Porque o corpo reage ao comando da mente. É isso aí. A mente também reage e responde aos comandos do corpo. É por isso que é importante falar da indução à hipnose, né? O processo de indução de hipnose começa com o corpo. Nós relaxamos músculos menores, né? Através de um processo de imaginação. Imagina que teu olho está colado. Estou imaginando, ele não está colado. Eu estou induzindo o corpo. Solta o braço, solta a perna, solta o pescoço. A sua mente entende com esse movimento físico que o ambiente não é uma ameaça. Perfeito. E aí se permite focar-se no interno. Porque no processo de hipnose, você não se desliga do ambiente. Por exemplo, o meu consultório fica bem no centro de Itaperuna, né, no interior aqui do estado do Rio. Passa muito carro na rua. A pessoa fala, pô, Rafael, mas tem muito barulho, será que não atrapalha? De forma alguma. Pode ter uma britadeira. E teve um dia até que teve mesmo, uma britadeira, eu tava numa sessão, obra lá, e a cliente, né, até me relatou, eu perguntei a ela, ela falou, Rafael, eu escutei, mas não me atrapalhou, não me incomodou. Então isso é hipnose, você escuta tudo, você tem consciência de tudo, você não faz o que não quer, você não fala o que não deseja falar, você não vai chegar lá e contar os seus segredos mais profundos, né, íntimos. Você não esquece, não tem como apagar a memória, né? Você sai da sessão de hipnose lembrando de tudo, inclusive mais do que em uma sessão tradicional. Porque na sessão tradicional o pensamento vai vagar, vai lá para fora, você vai lembrar. E a fala vai, você nem se tocou o que você está falando, né? A associação livre é muito assim, né? Exato. E na hipnose, como nós estamos focados ali totalmente naquele Você vai estado, conduzindo a pessoa, né? Conduzindo a pessoa para ter esse método investigativo e descobrir lá, como você falou, né? O X da questão. Ô, Rafa, então a gente pode dizer que o início de uma sessão de hipnoterapia é uma meditação? Não. Para você relaxar no corpo? É um relaxamento. É diferente da meditação, né, que fica ali na questão da atenção plena. Perfeito. Relaxamos o corpo simplesmente para ajudar no processo de conexão com o interno. Perfeito. E também você falou que você começa nessa questão do corpo, né? Para você saber que nada vai te atacar, não tem nenhuma ameaça, né? Exato. Sair daqueles 3 Fs, né? Do Fear, Fight, Freeze, né? Isso. Então, esse relaxamento que a Malu tentou colocar como meditação é para isso, né? Para você fazer com que o seu corpo fique mais aberto às questões sensoriais, talvez, é isso? Sensoriais, direcionamento de foco, percepção, para que possamos aí fazer o que, no meu método, né? Nós fazemos, que é o seguir a emoção. Né? Conectamos com a emoção que é gerada ali pelo sintoma, pelo bloqueio que a pessoa tem. Ela percebe aquela emoção. E aí, com comandos, né, verbais, eu ajudo a pessoa a acessar memórias implícitas, coisas que estão ali na mente, mas que conscientemente ela não consegue, né, acessar. Nossa mente consciente é muito barulhenta, né? Nossa. Ela é São ela macacos caótica pulando o tempo todo. O tempo todo. E é difícil para conseguir
discernir. Eu falo que as emoções e a mente, ela não vem com tecla SAP, não vem com Não, legenda. É um treino, né? É um treino. Legal. Então, quando nos conectamos com a emoção, né? E a pessoa percebe a emoção, ela sente a emoção, aí fica fácil de acessar as memórias, que sejam memórias reais ou não, porque pode produzir falsas memórias. Eu deixo sempre isso muito bem claro. Não é uma terapia de investigação. Eu não vou descobrir um fato para, sei lá, incriminar alguém ou culpar alguém. É um conceito. Uma vez um cliente falou: Rafael, eu tô sentindo afobado, parece que tem um bicho grande correndo atrás de mim, sei lá, um leão. Provavelmente era um cachorro, provavelmente alguma coisa. Mas foi uma metáfora que a mente dele Interessantíssimo. trouxe, né? E eu deixo isso muito claro. É uma metáfora, porque memórias não são confiáveis. As memórias, os detalhes Não dá delas pra ir se na perdem. literalidade da Não. memória, né? Não. Legal. E essas emoções, essas memórias, quando vêm, elas vêm de uma forma que a pessoa até fica um pouco na dúvida, né? Será que eu tô criando? Isso. Ou, né? Ou será que isso aconteceu mesmo? Isso é engraçado, né? E aí, Malu, importantíssimo você tocar nesse ponto. Aí o terapeuta, né, o hipnoterapeuta tem que ter muito cuidado nesse momento para não produzir falsas memórias. Falsa memória. Por isso que você não pode dizer, né? Ah, por exemplo, a pessoa chega e fala assim: eu tô angustiado, eu tô no quarto e tem uma pessoa. Aí vai o hipnoterapeuta inexperiente e fala: ele tá te abusando. Ah, tá me abusando Ele e tal. tá- Não, você nunca pode perguntar. Você fala: Conduzir. e aí? As O pessoas que mais? que veem nessa hipnosada do Gugu, né, devem achar isso, né? Que a pessoa fica induzindo, né? E não é isso, Não, né? não é isso. É uma associação livre, onde Perfeito. eu vou, né, eu e os colegas que fazem, vamos ajudando a pessoa a entender a sua própria solução, certo? O que faz sentido para ela, Sim. né? Por isso que as perguntas que nós fazemos é muito: e aí, o que você sente agora? Vamos tentar olhar de outra forma? O que você pode fazer? Uhum. Ah, E tá até- Ressignificando, né? ressignificando com base no que faz sentido para a pessoa. Legal. Pessoal, além dessa questão do compra batom, do Gugu, né? Desse paradigma, desse medo, né? Que eu acho que é isso, né? Tem esse Uhum. medo, né? Nosso público vai desde pessoas que estão vendo, são leigos, né? Que não sabem do assunto, pessoas que querem fazer hipnoterapia, alguma terapia e estão receosas, querem procurar nosso conteúdo para investigar mais, e pessoas também que estudam, né? Então tem esses três tipos de público aqui, né? E aí, pegando um pouquinho do passado, né? De onde veio a hipnose, né? O Mesmer, né? Que começou, né? Para quem não sabe, né? Mesmer foi o primeiro, a gente pode dizer que foi o primeiro que usou de fato a hipnose, né, o Rafa? Ainda tem registros até do Egito Antigo, Egito né? Nas Antigo, né? câmaras de sono e tal, mas o Mesmer ali foi, né, com o mesmerismo, com o magnetismo. Isso. E aí com esse magnetismo, né, com o mesmerismo, né, até em inglês é engraçado, né, que você usa mesmerize, né, para dizer que a pessoa está hipnotizada pela outra, né, nas músicas e tudo mais. Então tem muito essa coisa do hipnótico ser uma coisa meio, vou falar, tá? Sim. Meio charlatanismo, Sim. porque veio vindo disso daí, né? Sim. Veio vindo disso daí, né, do Mesmer, aí depois, né, nós como psicanalistas, né, Freud abandonou a hipnose, né? Cara, não foi bem isso, né? Não. E aí tem vários tipos de hipnose, né? Eu acho que é importante a gente chegar e trazer a luz aqui para o pessoal que está assistindo, que tem vários tipos de hipnose, né? Eu ouvi falar já de auto-hipnose, eu ouvi falar de... Aí tem hipnose, aí, nomes bonitos, né? Hipnose ericksoniana, aí tem a clássica que é de Elman, né? Que você falou que é a mesma coisa, né? Aí eu fui ver, né? O Elman foi um radialista, aí a pessoa vê, pô, como é que um radialista cria uma técnica de hipnose, né? Tem a de PNL também, né? A hipnose de PNL. Eu acho que a pessoa, quando vai pesquisar, bota lá no Google, né? Hipnose. Aparece uma lista de 4, 5, 6 tipos de hipnose, ele deve ficar um pouco mais com medo ainda, né? O que esse cara vai fazer, né? Qual delas vai, né? Eu tenho que escolher a linha da hipnose que eu quero E fazer. assim, existem mesmo esses tipos, nós vamos falar de todos eles. Uhum. No final, todos eles têm o mesmo propósito. Acho que é isso que o pessoal quer saber, né? Poxa, se eu for lá para hipnose clássica ou para ericksoniana, vai dar no mesmo lugar? Não vai dar no mesmo lugar? Qual o benefício, né? Tem essa diferença? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Basicamente como as linhas da psicologia, né? Psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, Gestalt, né? Elas são abordagens diferentes, né? Metodologias diferentes, mas que visam o bem-estar, a solução dos conflitos.
A hipnose clássica, né? A hipnose regressiva, de sugestões mais diretas, né? A hipnose ericksoniana trabalha muito com metáforas, com analogias, né? Com sugestões mais indiretas. Tá. Só que visam a mesma coisa. A compreensão, o autoconhecimento, a mudança, né, da sua forma de sentir, da sua forma de perceber os fatos. A auto-hipnose, ela, na verdade, Fabiano e Malu, toda hipnose é uma auto-hipnose. Porque Eu não sou capaz de você só- hipnotizar ninguém. você só vai dando as instruções. Exatamente. Eu Isso sou é um guia. Perfeito. Muito Certo? boa a colocação. Então a pessoa vai, se ela permitir. Se eu falar, fecha os olhos, imagina que os seus olhos estão colados, imagina que você está... Se você estiver pensando no boleto que vai vencer na segunda-feira, ou estiver falando, pô, mas que chatice esse cara, não vai acontecer absolutamente nada. Verdade. Você é um é verdade. facilitador, né? Exatamente. Né? Eu não tenho nenhum poder especial, Uhum. a não ser te conduzir até um estado para que você possa fazer uma terapia mais breve, porque você vai ter um entendimento mais profundo, mais rápido do que as terapias mais convencionais. Então, por exemplo, auto-hipnose. Auto-hipnose, antes de vir para cá, eu pratiquei. Eu faço auto-hipnose para tudo. Eu até fiz um story ontem. Eu sofria muito em viagem de avião. Muita dor de ouvido, muita dor de cabeça. Era muito incômodo. Eu adoro avião. Um dos meus sonhos de pequeno era ser piloto de avião. Mas sofria. Até que eu falei, cara, eu vou dar uma sugestão para minha mente. Que esse negócio aqui não é ruim, me faz bem. Eu me sinto bem aqui. Como se eu estivesse no sofá da minha sala, da minha casa. Vamos ver se dá certo. Eu entrei em auto-hipnose, aprofundei. Isso o avião taxiano, há uns anos atrás. Aí eu sugestionei, estou no sofá, como se estivesse no sofá da minha casa, tá seguro, tá confortável, meu corpo se sente completamente confortável, nada me incomoda. Você vai dando os Eu comandos fui dando pro seu corpo. os comandos pro meu corpo. Decolou, aterrissou e eu não senti nada. Falei, foi coincidência. Você vê, eu sou hipnoterapeuta, mesmo assim, às vezes eu falo, cara, será, né? Segunda vez, mesma coisa, e agora eu viajo, né, e não sinto nada. Sempre dou os comandos, né? Mas a auto-hipnose, ela não é uma modalidade específica, tá? Ela é parte, todo mundo que faz Perfeito. a hipnoterapia Legal. aprende a auto-hipnose. Inclusive, eu tenho um curso, né, de auto-hipnose terapêutica, um curso online, chama Curso 1%. Que Opa, então legal. vamos deixar o link aqui pra galera. 1% é de auto-hipnose? Eu auto-hipnose. vi, que legal. É um curso de autoconhecimento, Sim. né? Tem muitos módulos a gente trabalha autoconhecimento, inteligência emocional, e eu ensino a auto-hipnose terapêutica, para a pessoa mergulhar lá na sua mente, entender a raiz da sua ansiedade, né? Tem uma aluna minha que venceu a síndrome do pânico, né? Praticando o curso. Esse do dedo é uma auto-hipnose, né, que você falou, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. A hipnose não precisa acontecer só em relaxamento. Por exemplo, eu atendo atletas de alta performance, jogadores de futebol, que ativam o gatilho de auto-hipnose, de aumento de foco, de aumento de confiança, e estão ali no campo, no gramado, jogando, atletas, né, de atletismo. Né? Hipnose é direcionar a percepção para uma ideia, uma sensação. Quando você está com o celular na mão e está procurando o celular, você está segurando ele está ali. Mas você tá procurando, cadê o celular? De repente, caramba, tá aqui na minha mão. Como assim? Você não estava sentindo que ele estava na sua mão? Sim. A sua ideia estava em outro lugar. Então não deixa de ser um estado de hipnose. Tem uma indicação, assim, por exemplo, né? Eu vou fazer hipnose, né, para as pessoas... Você é minha última esperança, né? Tem uma indicação do tipo, eu já escutei as pessoas falarem, né? A fobia, né? Tem uma indicação trauma, né? Trauma, né? Que você falou muito de passado, né? Sim. Mas tem pessoas que até depois do canal, né, que a gente criou aqui, me procuram muito para perguntar, né? Poxa, tem alguma indicação? Tem um trauma que não é de infância, um trauma, sei lá, de algum avião que um dia deu um problema no trem de pouso, e aí tem esse trauma, né? Que gerou uma fobia. Tem alguma indicação, alguma... Eu sei que é complicado falar isso, né? Mas... receita de bolo, né? Se você tiver fobia, então procure hipnose, né? Mas tem um caminho mais adequado para a pessoa que está sofrendo com alguma coisa? Se tem um sintoma que incomoda, é para hipnose.
Poxa, então todos vamos para a hipnose, né? No Vamos. caso. Eu sou psicólogo, atendo Então, tanto na hipnoterapia quanto na terapia convencional. Eu tenho a minha terapeuta de terapia convencional, né? Mas eu tenho o meu hipnoterapeuta para quando tem ali um sintoma que Legal. bate. Eu quero uma resposta mais rápida. A minha terapeuta, né, é supervisão, é acompanhamento é o dia a no dia a dia, dia, né? Sim, todos nós certo? temos que ter. Ter esse momento ali, Nós também. não Isso é abro muito mão. importante, né? É, Porque no muito final das importante. contas a gente tem que estar o tempo inteiro ali vigiando, né? Malu, Fabiano, a pessoa chega e fala assim, eu preciso de cuidar da minha mente. Nossa. É a mesma coisa de perguntar, eu preciso cuidar do meu corpo? Lógico. Aí você pode ter o corpo mais saudável do mundo, mas você precisa cuidar dele. Com Senão certeza. ele vai deixar de ser. É. Né? Cuidar da mente através de uma hipnoterapia, de uma auto-hipnose, Sim, de uma da ferramenta meditação, que de for, né? yoga. Da ferramenta que for é muito É muito. importante, é Sim. imprescindível, né, para quem quer, sobretudo nesse mundo de hoje acelerado, Sim. de alta Estresse. cobrança, de estresse, né, de violência. É. Então, o cortisol fica muito lá em cima e a longo prazo, né, isso Legal. acarreta Então, coisas negativas. tá bem respondido aí. Eu acho que a dica pra galera é isso, né? Assim, tem um sintoma. Tem algo que está te incomodando aqui, quer resolver, quer entender? É, A hipnoterapia pode ser um caminho. Legal. E é uma experiência bacana, né? Muito Eu bacana. acho que muda muito a percepção Tem das uma pessoas. pergunta que eu faço para os meus clientes, que eu falo, olha, dependendo dessa resposta, você não sai daqui hoje. Porque só sai do meu consultório quem fala que tá saindo melhor do que entrou. Aí eu pergunto no final da sessão, você tá melhor do que quando você chegou? E a taxa de resposta é 100%. E sim, porque é Que uma bom, sessão que que bom. traz alívio. eu Traz senti, alívio, tá? e traz consciência, né? eu- Ali pro corpo. Eu senti um alívio na primeira sessão. Engraçado, né? Você falou de você tá sendo melhor. Na primeira sessão que eu fiz, foi muito boa. Muito boa. Assim, foi bem libertador, né? E assim, na visualização que eu fiz lá, eu vi um monte de coisa que, na minha visão, não tem nada a ver, tá? Um monte de coisa bem, bem doida, tá? Como sonho, né? Bem doida, isso, exatamente. Sem pé nem cabeça, Ele chegou em literalmente. casa contando, falou, nossa, eu vi cada Que coisa viagem, bizarra. que viagem. Agora, na segunda, foi o que você falou, né? Se eu tentar pedir pra pessoa aqui, fecha o olho, né? E a pessoa tá pensando no boleto, na segunda eu tava pensando Você no tava boleto. pensando no boleto, Tava pensando no concordo. boleto. E foi. Aí não vai. Aí não foi, cara. não Aí é. foi muito Isso não ruim. só para hipnose, acho que para Pra tudo, tudo, né? é, Você pra vai tudo. sentar até numa terapia, numa psicoterapia tradicional para falar alguma coisa, você tá voando, né? O terapeuta tá falando com você, Tem- você tá com a cabeça em outro lugar. Tem sessões, né, como cliente, falando como cliente agora, que de terapia que eu falo, pô, hoje eu não fui bem. Não. Como cliente, falo, hoje eu tava. É. Não queria estar aqui hoje, hoje É. eu tô, sei lá. Eu brinco que né? aí, não é, aí é papoterapia, né? É. Aí fica ali trocando ideia só, não tá fazendo Mas nada, faz né? parte também, Faz né? parte, com certeza. Mas a gente escuta também, Rafa, uma. Já escutei algumas vezes, né? E no nosso mundo psicanalítico, então, a gente escuta ainda mais, né? As pessoas falam: ah, não, vou fazer hipnoterapia? Será que faço ou não faço? Aí quem já fez fala: pô, dizem que a hipnoterapia, 3 sessões ou eu fiz 3 sessões e equivaleu a 2 anos de psicanálise, 2 anos de psicoterapia. A gente escuta muito isso. Então, Das pessoas que fizeram, Certo. pessoas que escutam falar disso, pessoas que realmente fizeram. E eu queria que você falasse um pouquinho se realmente essa cura, né? Vamos botar entre aspas, Bem porque entre cura né? É algo que a gente passa uma vida inteira buscando Sim. e que lá no final a gente vê que, É isso né? aí. É uma caminhada sem fim. Mas existe essa eficiência a mais para uma cura. A palavra cura não está bem colocada, mas existe essa eficiência em relação à tomada de consciência, a melhora de acho sintoma. que o ponto da Malu, assim, no mundo psicanalítico, no meio das instituições de psicanálise, né? Tem um pouco dessa rixa, né? Que eu acho que nem é saudável, né? Porque você Não. fala. Eu acho Mas que é normal. falta de conhecimento. É igual constelação, tem um pessoal psicanalítico Falei que não com vocês curte. aqui antes de começarmos a gravar que eu era um crítico ferrenho da hipnose antes. Sim. Porque hoje eu entendo que eu me frustrava, porque... Falava, não, peraí, o cara tá falando que 3 sessões ele vai ajudar a pessoa a vencer a ansiedade. E eu fico, às vezes, sei lá, 6 meses, 1 ano com a pessoa. Que absurdo Toda isso, né? semana, Toda né? semana. Ali. Isso é ridículo, né? E até que um amigo meu falou, olha, vai conhecer antes de você falar. Né? E eu fui e primeiro me ajudou muito. Eu sofria com ansiedade, eu fazia acompanhamento. E as respostas que eu precisava para vencer definitivamente a ansiedade eu encontrei na hipnoterapia. Agora, eu tenho muita cautela em fazer comparações com tempo, com eficiência. O que eu gosto de deixar claro para quem me procura é a terapia
que pode ser mais breve, É por isso mais que o nome, as rápida. pessoas até falam, né? Terapia breve, né? Terapia Associa breve. muito a terapia breve à hipnoterapia, né? Exatamente, mas não significa que ela seja melhor, que ela seja mais eficiente do que a psicanálise, do que a TCC, de forma alguma. Até porque na hipnoterapia eu uso centenas de técnicas da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental, da Gestalt, da PNL, Perfeito. né? Então eu tenho muito cuidado com isso. Vai muito daquilo que a pessoa se identifica, sabe? Tem pessoas que se identificam muito com a psicanálise Sim. e querem fazer esse trabalho de construção, de entendimento A longo a longo prazo e tá prazo. tudo certo. Uhum. Tem pessoas que, não tem o saco, eu quero uma resposta mais rápida, eu quero lá, eu não quero ficar vindo aqui falar da minha vida. A hipnoterapia é um caminho mais indicado para essa pessoa. Agora, o que eu defendo é a hipnoterapia como um trabalho complementar a uma psicoterapia. Perfeito, Rafa, perfeito. Tá? Ele tá vendo ontem um documentário série no Netflix, vamos deixar a dica, né? E vamos deixar o link aqui também. Explicando a mente, já viu? Já vi. Cara, é muito bom. E ele fala justamente isso, né? Tem um dos estudos lá que mostra, né? Quando você associa as terapias, a sua taxa de eficiência pra você chegar onde você quer, que é eliminar o sintoma, é muito maior, né? Muito maior. Muito É maior. porque, na verdade, não tem vida fácil, né, gente? Não tem milagre. Não. Não tem milagre. Então não dá pra Nem se fazer. remédio, né? Você relatou, né? Toma um remédio, daqui a pouco tá milagre, né? sentindo É de tudo uma novo. O construção, remédio, né? ele anestesia a dor e te impede... Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para não tomar remédio. Isso Não, aí. Siga as instruções do seu médico, tá? Mas o remédio, quando ele é o único tratamento, ele só vai anestesiar a dor e vai impedir você de achar a solução. Então, em muitos casos, sim, o psiquiatra, a terapia convencional e a hipnoterapia, ali eu falo que é o Dream Team, né? É o time dos sonhos para Muito você bom. alcançar os resultados. Hoje eu trabalho em parcerias com colegas terapeutas, psicólogos, que me encaminham, né, os seus clientes. Fala, Rafael, chegou num ponto que nitidamente tem algo do passado que a gente precisa Investigar. ressignificar, investigar para que flua. Aí a pessoa vem para mim, a gente faz as sessões, geralmente são 3 sessões, mas podem ser maiores os números, Tá, pode ser indicação, 6. então, normalmente são Em 3. média 3. Tá bom. Né? Mas, Rafael, então acabou. Eu vou lá tratar a ansiedade, fiz 3 sessões, Tô curado, como a acabou, Manu tchau, falou, um né? abraço. Aí Fala, você pô, volta pra sua terapia meu, agora. tá em uma cárie no dente. Vai no dentista, ele vai lá, descobri, tem uma cárie aqui, vou obturar, faz uma limpeza, faz um clareamento. Você nunca mais vai escovar o dente? Você nunca mais vai no dentista? Porque você fez aquilo? Sim. Não, depois é o trabalho de manutenção, Com certeza. de Sim. cuidado. Sim. Tenho que perder 20 quilos para atingir meu peso ideal. Perder os 20 quilos, acabou? Não vai mais seguir dieta ou alimentação equilibrada, não vai fazer exercício? De forma alguma. É toda uma manutenção, né? Porque é uma caminhada, né? É uma caminhada. A hipnoterapia te dá aquela sensação mais rápida do que as outras terapias de que, putz, tem solução, meu. Uhum. Olha só. Como, É correto afirmar que ela te tira daquela crise que as pessoas chegam na mente? Normalmente sim. Tira daquela Em crise. 90% dos casos, sim. Legal. 90% dos casos, sim. Por que 90% dos casos? Gente, ser humano não é uma fórmula matemática. Às vezes não vai dar resultado com a pessoa e não é porque a pessoa não quer, que o hipnoterapeuta não é bom, porque simplesmente alguma coisa ali não encaixou e vida que segue. Às vezes eu conheço pessoas que foram na hipnoterapia e não tiveram uma resposta tão rápida e se encontraram na psicanálise. Sim, Que teoricamente é uma terapia longa. Tem público para tudo, Pra né? tudo. E eu acho que isso é até um convite para a pessoa, até que está nos assistindo, se olhar. Né? Olhar um pouquinho para si e entender o que faz sentido para ela. Porque às vezes ela pode olhar e falar, nossa, isso é uma viagem, não quero, eu prefiro algo tradicional. Ou uma pessoa que já é um pouco mais, que quer experimentar coisas novas. Eu acho que a pessoa tem que se observar, né, antes de tudo. Eu até posso dizer até meu caso especificamente, né? A Malu já é mais aberta, né? Ela já testou praticamente tudo. Eu já testei algumas coisas porque, como eu falo, eu tenho que testar antes de trazer aqui para vocês. E aí, a constelação, para mim, por exemplo, você falou que teve uma experiência legal com constelação, né? Pra mim não mexeu muita coisa, né? E olha que eu tenho uma esposa consteladora, né? Então, assim, não foi ela, obviamente, que me constelou, tá, gente? Pra deixar bem claro, Com tá? certeza não. Eu não quero emaranhado pra mim. E a psicanálise já deu uma liga. A hipnose foi legal pra caramba. Foi muito legal. Eu curti muito. Então, acho que é isso, né? Tem que ir testando. Eu trabalho um pouco como você, em muita parceria também com psicólogos, com psicanalistas e até com psiquiatras, né? Chega num ponto que fala,
tem um BO aí na família, aí eu venho, faço uma isso. constelação e devolvo, né? Perfeito. No caso dele, né, não teve essa demanda, né? Muito mais por ele viver nesse dia a dia comigo de constelação, ele fez de curiosidade. E aí também não fez tanto sentido pra ele. Ajudou, mas não fez tanto sentido como que eu vejo no dia a dia, que muda a vida Cara, da pessoa. isso né? é muito real. Eu fiz um curso de constelação, mas eu não me senti à vontade para constelar, Sim. para ser o profissional. Tudo bem. É muita identificação, Eu né? amo a técnica, acredito super, indico. A minha terapeuta é consteladora, ela é psicóloga e que consteladora. Tem demandas na hipnoterapia, por exemplo. Vai lá na infância, ressignifica, a pessoa fica bem. Mas ela volta para a família e o Emaranhado tá ali. Sistema, Tá lá. Então Precisamos resolver tem que aquilo ali desatar para a aquele nó, pessoa né? poder progredir. Aí eu encaminho ele para Havana, né? Havana faz ali a constelação, ajuda a pessoa e aí flui. Legal. Né? Não existe né? Eu acho ferramenta, né? isso, gente, uma bobagem que muitos psicólogos alimentam. De psicanalista falar mal da terapia cognitiva, do terapia cognitiva falar... Cara, isso é bobagem. Isso é total. bobagem total. Gente, não é Totalmente. à toa que o Complemente está tentando trazer essa luz para isso, tá, É Rafa? A isso, ideia cara. assim, tudo é válido, né? Desde que você esteja fazendo bem pro ser humano, né? É isso é fantástico. O que eu falo que o diferencial da hipnoterapia, né, é trabalhar com a emoção. É uma terapia que trabalha não no racional cognitivo, trabalha na emoção. Porque o que gera informação para a mente é emoção. Perfeito. E essa emoção é uma emoção do inconsciente. Por exemplo, tudo aquilo que gera impacto emocional. Ele falou de... alguns traumas podem ser da vida adulta. Podem, por exemplo, a pessoa, sei lá, caiu o avião. A pessoa sobreviveu. Ela nunca Mega tinha passado... trauma. Mega trauma. Foi alto impacto. Eu falo que a mente ali tira um print. Qual é o print? A mente quer o quê? Qual a função da mente? Sobrevivência. Economizar energia para sobreviver. O resto é a gente que coloca nela. Mas ela só quer isso. Então a mente faz associação de aeroporto, de mala, daquele cheiro, daqueles sons com... Cara, não vai. Qualquer coisa que remeta Reação a de isso... luta e fuga. Sai daqui, meu. Então gerou um trauma porque teve alto impacto emocional. Sim. Por que a maioria dos traumas vem da infância? Porque na infância nós não temos uma defesa cognitiva. O nosso neocórtex pré-córtex não está tão formado. Não tá tão formado. Sim. Então Legal. a criança é muito literal. A criança traz a sensação de abandono, mesmo quando tem o pai e a mãe em casa. Sim. Mas às vezes o pai só não dá atenção do jeito que ela queria. Sim. Então ela se sente abandonada. Então ela, mas eu atendi um caso de uma cliente que tinha depressão, crise de ansiedade. Ela se sentia muito insegura, muito diminuída, muito pequena. E eu falei, olha, isso está me sugerindo uma dor de abandono. Ela falou, não, Rafael, meus pais... Super presentes, estão lá. presentes, tal. Só que aí, vamos lá. Ela se viu pequenininha, indo atrás do pai quando ele chegava do trabalho. O pai, filho, o papai tá cansado, deixa o papai... Ai, filha, hoje não, o papai ficava dormindo. E isso não é pra galera que chega cansado do trabalho e chega e falar assim, né? Não vou Mais falar contigo. uma culpa, né? Gente, o trauma é inevitável. É inevitável. Eu sempre falo isso. Se trauma. os nossos filhos tiverem que ir pra terapia, gente, a vida é essa, vambora. O segredo é cuidar de si, é se Isso. equilibrar, sem neura, sem paranoia. Eu sou hipnoterapeuta, eu sou psicólogo, eu tenho uma filha pequena. E o pior, eu vejo os traumas que eu... Mas eu falo, filha... Depois você faz uma sessão de hipnoterapia, um tratamento, ressignifica o papai e tá tudo certo. Né? Toma pai, toma mãe, vai seguir sua vida. Ô, Rafa, eu vou entrar agora numa polêmica, tá? Manda ver. Pode lá mesmo? Claro. Porque muitas pessoas falam que assim, a hipnose é legal, mas prazo de validade curto. Sabe? Tipo, Sim, já é ouvi. perecível. É aquele... Você vai fazer, aí daqui a pouco vai precisar fazer de novo... E não resolve. Ou desloca, né? Ou desloca, assim, em vez de, sei lá, você tem um problema de obesidade, né? Tá comendo demais. Não, maravilhoso. E aí agora vai, sei lá, vai fumar. Tá? Tô Isso, criando uma coisa bem... deslocou, né? Perfeito. Deslocou a pulsão, né? Pegando um pouco da psicanálise, né? Cara, eu sei que você vai falar que não, né? Mas a gente escuta isso muito, né? E a pessoa traz. Vou falar que não, eu vou provar. Então prova aí. É isso. Acontece sim, em alguns casos, quando a hipnoterapia, por exemplo, a pessoa está obesa e quer emagrecer, aí instalam o tal do balão hipnótico. A bariátrica hipnótica. Dão sugestões de que o estômago tá cheio e tal. A pessoa não tratou a causa. Aí há uma
uma migração Nem sabia que tinha de isso. pulsão. Tem. Balão hipnótico? A É pessoa como se vai... fosse o balão mesmo que a pessoa Isso. coloca, só que é Caramba, imaginário. que isso. Isso. Tem alguns casos que a pessoa simula ali um Interessante. centro cirúrgico Pô, isso é meio e Gugu, hein, tal, cara? papapá. Meio programa do Isso, Gugu, hein? isso eu garanto, vai durar pouco. Entendi. Porque não foi na causa, certo? Toda e qualquer hipnoterapia que não vai na causa é como qualquer outra terapia Sim, que não vai na causa. sim, É como um sim, sim. remédio. Paliativo total. Paliativo total. Agora, quando você vai na causa, entende, compreende, expressa e faz as mudanças, a hipnoterapia é o GPS. Se eu entendo, cara, eu levo tudo a ferro e fogo porque na infância eu fui muito agredido. Quando eu entendo, pera lá, agora eu sou adulto, não sou mais. As pessoas que me agrediram estavam doentes, isso passou. Eu mostro pra minha mente assim, mente, olha só, sobrevivi, tá tudo bem agora, eu posso me defender melhor. Não vai voltar aquilo. Eu sou uma prova viva. 5 anos atrás eu sofria com ansiedade, pressão alta. Minha pressão é 19. Eu fiz aquele exame, o mapa, a minha pressão estava 12/8, 15 minutos depois estava 19/12. Caramba. É aquele medo, né? Medo de... Eu E tinha um sem rótulo... nenhum estímulo externo. Não, o estímulo era interno. Interno. Né? Os gatilhos podem ser externos e Sim, internos, é sim. importante, né? Dizer isso. Externos, uma palavra de alguém, um ambiente, alguma Sim. O aeroporto, coisa, né? que você o aeroporto. falou. E internos, os pensamentos, né? Como eu tinha um rótulo de inteligente, né? Eu cresci ouvindo que eu era muito inteligente, muito, nossa, que cara inteligente e tal. Devia ser mesmo, né? Mas tudo bem, isso me atrapalhou muito. Porque eu acreditei cegamente que eu era inteligente. Então eu não precisava me esforçar. Eu vou estudar pra quê? Eu vou jogar videogame. Sou inteligente, chega lá na hora e eu tirava 10. Só que à medida em que as coisas foram começando a ficar mais sérias, né? A 7ª série, né? Aquela coisa toda, eu comecei a ter um desempenho mediano. Nunca foi um desempenho ruim, mas um desempenho mediano. E ali me gerou um conflito. Caramba, eu não sou inteligente, não. É um trauma, né? O que eu sou? É um trauma. Né? Cara, tocava a música do Fantástico. Minha Dava mente... uma angústia. Começou a Se escola. acabou o domingo, amanhã tem aula. Vão descobrir que eu não sou inteligente. Óbvio que esse vão descobrir que eu não sou inteligente, eu fui entender há Lógico. 5 anos Lógico. atrás. Era na só o hipnoterapia. incômodo na época. Cara, sabe o que eu fiz por conta disso? Ah. Eu escolhia os empregos que não pagavam bem ou atrasavam o salário. Que doideira. Eu só ia em furada. Sim. Porque a minha mente tinha a programação de me proteger. Então, como vão descobrir que eu não sou inteligente, vai para mediocridade. Você não pode assumir Eu não coisas mereço, fortes. né? Eu não mereço. Eu não não dou mereço, conta. eu não dou conta. Vão descobrir. A minha mente quer me proteger. Racionalmente, eu queria ganhar dinheiro, eu queria comprar Sim. as coisas. Lógico, racionalmente. Mas meu padrão mental dizia o contrário. E eu não entendia, cara. Por quê? Por que isso? E essa dinâmica oculta era pra te proteger, Para né? me proteger. Todo sintoma é uma adaptação para te proteger. No fundo, sempre é para sobreviver. Por que que a gente precisa da aprovação do outro para sobreviver? Nosso cérebro evoluiu muito pouco desde a sua formação. E os nossos ancestrais viviam em grupo. É pertencimento, né? Né? Nas matas, nas cavernas. Então, se eu pertenço a um grupo, eu tenho uma chance de É sobrevivência. isso aí. Nós trazemos isso. Você se sentiu excluído do seu grupo familiar, vamos dizer assim, de uma certa forma. Pertencimento é a lei universal, assim. A criança, quando nasce, ela só quer pertencer. Pertencer. Eles gostam de mim por quê? Eu sou inteligente. Exatamente. Porque eles falam isso o tempo todo. É. Mas essa é a E verdade? aí, como é que eu vou... Não é verdade. Como é que eu vou chegar aí e falar pra eles que eu não Como é sou que eu vou inteligente? pertencer sem ser? Então eu vou para mediocridade, ali eu consigo me Sim. destacar. Sim. Eu jamais estaria aqui. Jamais. Eu ia Sim. dar Mil e uma desculpas. desculpas. Aham. Certo? Como passou na minha cabeça. Porque o trauma, ele permanece. Lógico. Só que você amplia a consciência. Você chega para ele e fala assim, querido, eu sou o grande agora. Eu já entendi tudo. Muito Fica bom. quieto aí. A gente aprende a lidar, né? É igual o medo, né? Chega ali do nosso lado e a gente fala, oi, tudo bem? Acho Te que tanto conheço. pro medo Senta aqui quanto esse nessa trauma cadeirinha. a gente falou já aqui com um monge budista e tudo mais, assim, independente da linha, né? É você fazer pazes, né? Exato. Você acolher, né? Aquele Exato. medo, acolher aquela... Porque dizer Cara, que vai acabar, não vai. Não A vai. gente vai sempre Acontece o conviver. seguinte, vamos pegar esse copo aqui. O trauma é esse copo cheio, tá? Ele tá cheio e ele tá aqui. Não tem como pegarmos partes da nossa vida e deletar. Até porque isso seria péssimo.
porque perderíamos experiência. Te constitui, né? Como ser humano, como indivíduo, né? O que a gente faz quando faz seja na psicanálise, seja na hipnoterapia? Nós pegamos esse copo e derramamos água no recipiente de 20 litros, certo? Aquilo continua com o mesmo ml, mas só que a nossa consciência expandiu, aquilo não toma mais tanto espaço. Perfeito. Muito bom. Assim. Legal. Então, quando a pessoa fala assim, a hipnoterapia dura pouco, provavelmente essa pessoa, ou ela fez essa linha de substituir um balão hipnótico, ou só a sugestão, trabalhar somente com sugestões. Você tá com ansiedade. Beleza, Fabiano, entra em hipnose e tal, relaxa. Aí eu chego pra você e fico, você não tem hipnose, você se sente seguro, confiante, papapá. Você vai sair daqui assim, nossa, cara, que legal, que incrível. Daqui a 2 horas... É aquelas sugestões que tem um pouco no Spotify, né? Que você bota lá e fica escutando, né? Isso, aquilo, a pessoa, legal, tô bem, né? Isso. Eu já testei isso também, tá? Isso. Aí vai ter uma duração curta, mas se for na causa, não. Legal. Só que, se a pessoa tem... Por isso que até a sessão de anamnese, ela é muito importante para alinhar as expectativas. Você falou que é o pré-talk, né? Pre-talk. Se a pessoa entende que, eu vou sair dali, acabou, ele fez uma plástica, cirurgia plástica no meu cérebro, eu não vou ter aquilo mais, eu não vou precisar de lidar com isso. Lobotomia, né? Aí ela vai ter essa sensação, sabe? O incômodo bate na porta, só que você se vê maior do que ele. Você Aprende se vê a no lidar, controle, né? aprende a lidar. Porque você entendeu o porquê. Uhum. Eu tinha fobia de raios e trovões. Muito medo. Tipo assim, eu fui dormir. Tinha uma nuvem mais escura, à tarde no céu. Eu ficava à noite em claro, esperando o trovão para me proteger. Na regressão, eu via minha mãe com muito medo numa chuva e eu brincando. Só que, deu um raio. No que deu um raio, eu tava no sofá, eu levei um susto e caí. No que eu caí, minha mãe se assustou e ela gritou. E ali instalou a primeira causa. Não foi o suficiente para eu ter muito medo depois, eu só ficava um pouco mais recolhido. Anos depois, já na adolescência, eu, com a motinha, eu fui buscar minha irmã na rua, porque armou chuva e tava trovejando muito. Eu saí de moto para buscar ela. Um raio me assustou e eu caí de moto. Caramba. Ali, aí pronto. Gatilhou. Instalou, gatilhou e eu ressignifiquei depois. A minha mãe tinha esse trauma porque uma tia dela morreu, atingida por raio. Ela não vivenciou, mas escutou a minha avó contar a história. Já é suficiente. Olha, fecha a janela porque a sua tia já morreu com isso e É, tal. e a sua avó não deve ter falado uma vez só, né? Isso. Não, ela falou o resto da vida. É. Ela morreu com essa crença, né? Sim, Que raio era muito sim. perigoso. Só que eu tava blindado. Raio é uma coisa que eu amo. Nossa, tá relampejando ali, eu vou ali. Não, mas não acelera o meu coração. Sim, eu tinha um pouco isso com o hospital, lembra? Depois que eu fiquei doente, há 9 anos atrás eu tive uma doença grave, enfim, tive uma caminhada no hospital, que quando eu saí dali, não entendia muito bem, né? Se eu, sei lá, batesse aqui, ficasse um roxo, tivesse que tirar um raio-x, eu já ficava desesperada. E aí foi muito difícil, né, eu entender essa associação, por mais que pudesse hoje parecer óbvia, porque isso é importante falar, né? Tem coisas que são óbvias que a gente não reconhece. Sim. E olha que eu já estava fazendo terapia, faço terapia desde que o Arthur nasceu, né? 14 anos. Eu já estava em processo de terapia, mas eu não conseguia associar. A hora que eu entendi o que aquilo ali significava para mim, entrar numa clínica, num consultório que fosse, eu comecei a fazer amizade. Então, eu gosto hoje, quando eu entro no hospital, eu vejo um CTI, é bom? Claro que não. Mas hoje em dia eu já falo, oi, tudo bem, medo? Senta aqui do meu ladinho pra gente conviver bem, porque a gente tem que conviver. Eu passei por isso. Então, é óbvio que isso vai me constituir e de alguma forma sempre aparecer, só que tá tudo bem. Hoje em dia eu falo, tá tudo bem. Parece que você aprende a ter um controle no sentido de, não um controle negativo, mas é um controle de amizade, né? Eu falo muito de fazer amizade com medo. Cara, incrível. Sabe qual é a metáfora que eu uso, Malu? Antes eu via como uma criança e agora eu vejo como um adulto. Eu atendi uma moça que tinha fobia de agulha. Ela não fazia exame. E o patrão dela falou, olha, infelizmente eu preciso desses exames. Se você não fizer, eu vou ter que te dispensar. Chegou a esse nível? Chegou nesse nível. Aí ela me procurou. Fomos buscar a causa. A causa foi a morte de um parente num acidente. Ela era pequena.
E a mãe dela, o cara sofreu acidente, não lembro se foi tio. A mãe falou, olha, seu tio tá muito mal no hospital, a gente tem que ir pra lá agora. Pegou ela, era pequena, chegou no hospital, aquela coisa toda, e veio a notícia do falecimento, aí a mãe desesperada, chorando. E ela associou, depois ela entendeu, o Rafael não tinha medo só de agulha, tinha medo de qualquer procedimento médico. Sim. É que a agulha é o primeiro, né? Que é anestesia, tira sangue, né? Exato, o básico, na porta de entrada ali. Ela associou tudo isso àquela emoção. Então a mente dela queria evitar que ela sentisse Sim. aquilo de novo. Sim, sim. Chegou num ponto dela sofrer um acidente de moto, ela rasgou o joelho, que teria que ter tomado 30 pontos. Ela fugiu do local para não ser levada pelo SAMU. Caramba. E por um milagre, por uma obra divina, uma proteção... Cicatrizou, sem ter dado um problema Acho maior. que a vontade dela era tanta, né? De que não... Vai ficar bom, né? A mente dela cicatrizou aquilo ali, né, cara? Auto-hipnose. Auto-hipnose não deixa de ser. Legal. Né? Tudo aquilo que gera uma mudança na nossa forma de pensar e agir é uma auto-hipnose. Rafa, eu sou um cara apaixonado por sonhos. Acho que a gente falou um pouquinho na interpretação de sonho, entender os sonhos, né? Você falou do Egito Antigo com a hipnose, né? Os egípcios também olhavam muito para os sonhos também, né? Sim. E a gente trouxe aqui uma pessoa que falava um pouco de yoga, né? Tem uma yoga que vem mais para a linha do budismo, que fala para você meditar e se preparar para ter sonhos lúcidos. E aí nessa linha da hipnose, eu escutei muita gente também falar que, não, tem hipnose para você sonhar melhor. E melhorar a sua qualidade de sono. A qualidade de sono ser muito melhor, se dormir de uma forma mais profunda, né? Aí todo mundo que escuta assim, que viagem, né? Eu quero tomar meu Rivotril lá para dormir bem, né, cara? Tomar meu Stilnox, seja lá o que for, né? Tem um pouco essa linha da hipnose para melhorar o sonho, aliás, melhorar o sono. E ajudar a ter sonhos mais lúcidos, porque na visão do sonho lúcido, você controla mais o que você está sonhando. É importante você explicar o que é sonho lúcido. O sonho lúcido, né? Você conseguir controlar, falar, vou voar, né? Vou voar, você fala, vou voar, tô curtindo aqui, eu sei que é um sonho, eu sei que eu tô voando, é um sonho, mas eu tô curtindo, né? Você não sofre por aqui. Você não sofre, né? E dizem, né, os especialistas, que você tá ativando mais o neocórtex, né? Para poder ter esse sonho lúcido, né? Tem isso na hipnose? Tem essa preparação? Tem, eu vou até dar uma dica para o pessoal que está assistindo. Opa! Quando você estiver quase pegando no sono ali, esse período você está numa pré-hipnose. A sua mente subconsciente, ela está mais acessível. Por quê? Porque há uma redução na comunicação entre a parte emocional e a racional nesse momento. Nesse momento, você se dê a seguinte sugestão: vou dormir profundamente, vai ser um sono reparador, e eu vou acordar amanhã, aí você dá um horário, vou acordar amanhã às 7 da manhã, me sentindo maravilhosamente bem. Mas tem que ser nesse momento, não pode ser antes. Ou, se você já sabe fazer auto-hipnose, se é meu aluno, se é meu cliente, já sabe, se coloca em auto-hipnose e dê essa sugestão. E pronto. Obviamente que se você nunca fez a primeira vez, pode ser que nos primeiros dias não seja tão natural, eficaz assim. É um treino. Né? As pessoas hoje estão muito descartáveis. Não fiz, não deu. Tchau. Imediatistas, né? Ou então faz assim, né? Merda, como é que o Rafa falou pra fazer? Eu vou dormir bem, não deu certo. Não deu, lógico, né? Porque, olha, um detalhe que eu tava esquecendo, hein? Tem que conectar o que fala ou imagina com o que sente. A emoção manda. Se eu começo a falar, vai dar tudo certo, mas aqui tá assim, será que vai dar mesmo? Isso aqui ganhou. Você tem que acreditar. É o preconceito, né? E como que eu faço, né? Pensa em algo que te deixa em paz, primeiro. Quando eu estou no sofá da minha casa com a minha esposa, eu me sinto bem. Então imagina ali, que você tá ali. Conectou com aquela emoção, aí pega essa emoção boa e leva para aquela situação. Imagina, como eu fiz para eu estar aqui. Legal. É um ambiente novo. Sim, eu não conhecia vocês pessoalmente. Não sabia nem onde era. A gente conversou agora para chegar aqui e tudo mais. Naturalmente eu ficaria mais ansioso. Minha mente ia estar assim, pera lá, será que eles são amigáveis? Será que eles estão bem intencionados? A mente, ela é assim, certo? Então, eu mentalizei, eu já tinha visto, né, os outros episódios aqui, o estúdio, eu estando aqui, sendo muito bom, sendo muito legal, e o meu nível de ansiedade reduziu. Legal. Então, isso é conectar com o sentimento. Conecte com o sentimento. Então, na hora, voltando, né, na hora de dormir, se dê essa sugestão,
direta, sempre curta, direta e no positivo. A mente não entende o não. Você fala, não vou adoecer. Onde fica o foco? Na Adoecer. doença. Muito bom. Sim. Certo? Eu escutei muito Eu isso. me sinto bem. Bem, eu sou saudável. Eu sou saudável. Né? Outro dia, gente, eu viajava de carro da minha cidade para Guarapari e me deu uma azia. Eu comi um salgado. Me deu uma azia. Eu cheguei para minha esposa, tem algum remédio para tomar? Não tem, não trouxe. Tá. Eu parei o carro, fiz uma auto-hipnose e dei a seguinte sugestão. Meu estômago está queimando. Eu vou beber água e apagar esse fogo. E imaginei. Pronto. Peguei minha água, fui bebendo. Rapidamente, o estômago passou ali a queimação. Pode ser nessa situação, gente, que se realmente tem ali um desequilíbrio no pH, que você Não precise funciona, tomar depois, melhora um tempo e pode voltar depois. Mas o seu foi pontual, resolveu. Pontual, resolveu. Tá? A mente, o corpo tem uma capacidade de autocura gritante e potente. A gente fala muito isso aqui. A gente acredita muito nisso. Potente demais. Se você começar a direcionar a sua mente, né, pro ponto certo, positivo, pro né? positivo, pra crença de que aquilo é bom, que aquilo vai ser resolvido, que você merece estar ali, né? Então, sempre no positivo. Terei uma noite profunda, reparadora. Você falou, você merece estar ali, isso é bem legal, isso é né? muito bom. E você falou do negar o negativo, não adianta, né? Não. Eu não vou ter doença. Doença já é negativo, né? Você tem que afirmar o positivo. Acho que essa dica que você colocou. Eu sou, muito né? Eu boa. gosto de trabalhar muito na hipnose, na auto-hipnose, com eu sou. Eu sou merecedor, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou competente, eu atraio, né, as melhores pessoas. Isso é bem PNL também, né? Muito PNL. Muito PNL. A crença, né? A crença é a base dos pensamentos e dos comportamentos. A crença, se eu acredito que eu não mereço, esse padrão vai determinar a minha qualidade de pensamentos, vai determinar como eu. Eu acreditava que eu tinha que ficar na mediocridade, na média, porque eu não era tão bom assim. Sim. Você vê como é que é engraçado, né? Como é que eu cheguei, né? A gente acredita muito que nada é por acaso, Nada, tá? absolutamente. Isso é o meu mantra, até pro pessoal que trabalha comigo, assim, nossa, você faz isso toda hora, né? Tá tudo interligado. E eu fui buscar o seu nome, né, cara? Fui buscando e assim, apareceu aquela coisa que a gente não explica, né? O seu nome apareceu, aí veio lá... Conectou, né? E você falou, a gente não se conhecia, né, tá, pessoal? A gente não é amigo do Rafa, não, tá? É que eu falei, posso te chamar de Rafa? E foi. Então, essa conexão que a gente não explica, né, é muito eu acho que pelo nível de positividade que você vai encarando a pessoa também. Você tá quase acreditando em energia, né? Tá bom, a energia tem energia. Eu ainda vou convencer. É que a gente tem uma piada interna aqui, que ela fala energia, energia. Ele fica, nossa, você faz tudo energia, que preguiça. Não, mas eu acreditei em energia depois que veio um convidado nosso que falou de infoenergia. Quem não viu o episódio, depois vê. Do Carlos Veiga, E quando você fez o contato, né? Eu falei, gente, pera lá, eu não sou do Rio, capital, eles são de lá, mas eu não tenho como não ir. É muita conexão, né? Sim. Eu tive que refazer a agenda. Ela falou assim, eu falei com a minha esposa, olha, ela falou, não, tem que ir. Tem que ir. Que bom. Não deixa de ir, porque... Que bom. E a gente ficou muito feliz aqui com a sua contribuição. Foi incrível. E eu queria aproveitar que você estava falando sobre, né, essa frase é muito boa, essa frase é muito boa. Eu queria que você deixasse um recadinho, uma frase final, alguma coisa para finalizar aqui. E eu acho que assim, um recado também que ficou bem claro para mim, para todo mundo que tá vendo aqui. A hipnoterapia é para todo mundo, não? Para todo mundo. É o que a pessoa fala, não sei o que dá para mim. Eu acho que recado que você pode deixar assim, geral. Você levantou uma bola muito boa para mim. A hipnoterapia é para todo mundo, mas nem todo mundo é para hipnoterapia. Opa! Muito bom. Quem não é para hipnoterapia? Quem não quer assumir responsabilidade? Quem não quer assumir a responsabilidade pela sua vida? Quem quer continuar ainda Quem quer continuar culpando o outro. O pai, a mãe, o passado. Para quem não tem autorresponsabilidade. Exatamente. Eu tenho 3 pilares, né, no meu método. Autorresponsabilidade, aceitação e perdão. Perdão, auto-perdão, aceitação do passado, dos pais, como tudo aconteceu, e aceitação de si, e autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela já tem que vir, né? Natural. Com a pessoa. Não, eu quero porque eu não aguento mais, eu me ferrei na infância e eu quero assumir isso aqui porque eu já tô de saco cheio. Beleza, vamos embora. Ah, não, mas eu quero porque... Tem gente que vai para a nossa terapia, né? Porque o meu marido, porque a minha mãe... Eu falo, olha, traz eles aqui, meu. E você, tá tudo bem contigo. E o recado
que eu quero deixar é: não desista de você. Não desista de viver o seu melhor. Não desista de realizar os seus objetivos. Tenha objetivos, tenha metas, tenha sonhos. E eu garanto a você, não importa o que aconteceu, não importa como foi o seu passado, você pode sim viver uma vida muito melhor se você tomar aquela decisão que vem daqui, ó. Fala, se dá uma segunda chance, sabe? Faz por você aquilo que faltou. Aquilo que teu pai não fez, aquilo que a tua mãe não fez, aquilo que não fizeram. Agora é hora de você pegar esse boleto e falar, não, me dá isso aqui que eu vou pagar. Vocês não pagaram por mim, não tiveram condição, porque todo mundo faz aquilo que dá conta de fazer. Ninguém levanta da cama e fala, hoje eu vou acabar com a vida, né? Assume esse boleto, você tem condição de ter uma vida incrível. Não desista. Muito E bom. obrigado a vocês. Legal, Muito legal, bom, Rafa. Muito bom, Rafa. excelente. Bem, tava com saudade, a gente deu umas ferezinhas, tá, gente? Do complemento. Tava com abstinência de complemento. É muito bom, né? É um Legal, papo obrigado gostoso. mesmo. Muito obrigada, Rafa. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, pelas suas palavras e por todo esse conteúdo. Eu que agradeço. Pessoal, como sempre, saúde e paz mental. A gente que quer sempre isso pra vocês. Hoje, depois. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.